Me conta uma coisa, tá difícil para você aí também? Os dias ao seu redor parecem maus, parecem sobrecarregados, a gente parece viver cada vez mais num ambiente conturbado, onde o caos prevalece? Se para você tá assim também, então esse vídeo com certeza vai falar o teu coração. Há um tempo atrás, uma pergunta surgiu ao meu coração e essa pergunta era: como permanecer em tempos de caos? Como permanecer nas Escrituras? Como permanecer na Palavra de Deus? Como permanecer caminhando com Cristo em momentos que a gente olha e parece que tudo ao nosso redor está desmoronando? Como permanecer em momentos onde a gente olha à nossa volta e tantas notícias ruins nos cercam? Como permanecer aonde a gente olha e fala: poxa vida, que geração que tá vindo aí? O que vai sobrar para essa geração que tá chegando, né? E com esse anseio no coração, que eu acredito que o anseio de muitas pessoas, isso é uma questão que tem gerado muita ansiedade, que tem levado as pessoas a viverem ansiosas, porque não sabem lidar com o caos, não sabem como permanecer caminhando com Cristo no meio do caos. E aqui, dentro dessa pergunta, onde eu falei ao Senhor: Senhor, como que eu permaneço na tua presença no meio de tanto caos, no meio de tanta bagunça? O Senhor trouxe uma outra, né, colocação, uma outra pergunta aqui que me fez refletir mais profundamente. Ele colocou assim: Senhor, ele colocou: Noé, como Noé achou graça aos olhos de Deus em tempos de caos? E dessa pergunta eu fui buscar o texto. Eu fui lá para Gênesis 6 e comecei a procurar, porque a gente conhece Noé da história da Arca de Noé. A gente conhece Noé daquela história da construção da arca, dos bichinhos que entraram, enfim, todo aquele momento que acontece pós, né, o momento da arca, né, da construção até o momento de descida da arca, é o momento que a gente mais fala dentro da igreja. Mas existe um momento na vida de Noé que é crucial, é um momento em que realmente nos coloca em reflexão em como Noé achou graça aos olhos do Senhor. Vamos para o texto, para a gente tentar entender um pouquinho mais? Em Gênesis 6, a palavra de Deus nos diz que vai nos dizer a resposta dessa pergunta, tá? Mas antes dessa resposta, eu quero refletir só num trecho que nos esclarece algumas coisas do tempo em que Noé estava vivendo. Uma das coisas que me deixa preocupada e nos leva à ansiedade é pensarmos o quanto este tempo aqui está corrompido, o quanto este tempo aqui está difícil de viver. Nossa, às vezes eu paro e falo assim: poxa vida, o que minhas filhas estão passando e vivenciando no ambiente escolar, o que eu vivencio dentro, né, com as pessoas à minha volta, o que a gente vivencia no ambiente de trabalho, tem sido tão difícil, tem sido tão deturpado, corrompido, que nós pensamos assim: não tem outro momento pior do que esse que nós estamos vivendo. E aí a gente vem com aquele texto que diz que cada vez mais o amor de muitos esfriará, ou seja, a gente vai à total destruição. Ok, mas não vamos nos esquecer de um detalhe. No tempo em que Noé achou graça aos olhos de Deus, a terra estava corrompida. E aí o Senhor fala o seguinte, lá no texto, ele fala assim, deixa eu achar aqui. E viu o Senhor, no Gênesis 6, 5, tá? Ele vai falar o seguinte: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram só maldade continuamente. E aí no 6 ele fala: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E aí o desejo de Deus, que é o que me pesa mais nessa palavra toda, é: Deus disse: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei.
desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves, porque me arrependo de os haver feito. Ou seja, aqui eu quero deixar um detalhe para os tempos de hoje, olhando para essa palavra. Deus olhou para aquele tempo aonde Noé estava e o tempo era de total destruição. Era um tempo onde o ser humano estava tão corrompido. A palavra de Deus diz que ele vivia, que os homens viviam de forma segundo o seu coração e era só maldade, continuamente maldade. E o que nós vemos hoje não é justamente isso? As pessoas não estão vivendo praticamente só maldade, né? Só maldade. Tratam as pessoas com maldade, tratam os animais com maldade, tudo é com muita maldade. Então, ou seja, quando nós olhamos para essa palavra, nós entendemos que o que nós vivemos hoje não está muito diferente do que Noé viveu. Mas se Noé, naquele tempo, que era igual ao nosso de hoje, conseguiu permanecer e achar graça aos olhos do Senhor, nós também conseguimos. A palavra de Deus para o nosso coração é: vocês não estão entregues ao pecado, vocês não estão entregues à destruição, vocês não estão entregues à maldade contínua do coração de vocês. Vocês vão permanecer em mim. E aqui nos deixa assim muito claro, né? Porque olha que interessante. Nós tivemos a queda, nós tivemos ali o momento da queda do Jardim do Éden, onde Adão e Eva pecam e acaba entrando o pecado no mundo. A partir daquele momento, vem logo em sequência a narrativa do homicídio, né? De Caim e Abel. Ou seja, naquele momento já acontece um outro pecado, e logo após o homicídio, que tá aqui, ó, Gênesis 4, 8, já tá contando o homicídio. Ou seja, pouco tempo depois, porque não tem narrativa grande logo após o homicídio, é isso que eu quero dizer. Logo após o homicídio, nós temos exatamente a total corrupção do ser humano, a ponto de Deus querer exterminar. Ou seja, olha o quão pecador nós somos, o quão corruptos nós somos, o quão corrompidos nós somos em pecado, para que logo após a queda, já havia tanta maldade no mundo que Deus quis destruir a humanidade por completo, inclusive a criação dele, animais, natureza e tudo que ele havia criado, porque nós estávamos vivendo em tamanho pecado. Então, o primeiro detalhe importante aqui para a gente colocar é que nós somos pecadores, profundamente pecadores. Nós somos de uma formação de pecado após a queda que nos leva a viver de forma corrompida, de forma pecaminosa. Nós temos que nos colocar sempre debaixo da graça do Senhor. Esse é um detalhe que nós não podemos deixar passar. Então, antes, quando a gente começar a olhar para a humanidade, dizer que essa humanidade está corrompida, está muito difícil de viver os dias de hoje, quando a ansiedade começar a bater no teu coração de que os dias de hoje são maus, lembre-se, você é um pecador. Você estava vivendo em pecado até Cristo te resgatar. A humanidade vive em pecado. O pecado tomou conta do mundo. Então esse é um detalhe muito importante que a gente precisa considerar. O caos, ele existe porque o pecado existe na terra. A partir do momento da queda. Deus fez tudo santo, mas após a queda, tudo isso se tornou vivendo em pecado. O pecado predomina sobre a terra. Então esse é um detalhe importante. E aí a resposta de Deus é maravilhosa. Deus é maravilhoso. Deus, ele não escreve nada incompleto. Ele traz tudo, até a sequência dos acontecimentos, dos fatos, das narrativas. Elas são sequências que trazem sentido e lógica pra gente. E logo após essa narrativa de dizer que aquele tempo era um tempo extremamente corrompido, de extremo caos, o Senhor diz o seguinte, lá no 8 ele fala assim, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Ou seja, Deus olhou e falou assim, essa terra aqui, ó, taca fogo em tudo, pelo amor de Deus, isso aqui tá muito podre. Tá muito ruim, tá muito ruim. E aí ele olha e fala assim, mas peraí, para.
Olha aqui, ó. Olha aqui no meio, olha aqui no meio. Olha aqui uma família que não está corrompida. Olha aqui um homem cujo coração está disponível. Olha aqui um homem cujo coração está voltado e rendido ao Senhor. Olha aqui um homem que permaneceu no meio do caos. E aí no versículo 9 é a resposta que o nosso coração tanto busca. A nossa pergunta no começo é como permanecer em tempos de caos. E ao Senhor responde, Gênesis 6, 9. Essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo, reto em suas gerações. Tem uma outra versão que diz íntegro em suas gerações. Noé andava com Deus. A resposta está exatamente em Gênesis 6, 9. Nós precisamos ser justos, perfeitos e andar íntegros e andar com o Senhor. E aqui Deus me leva a 3 palavras muito importantes, extremamente importantes, que são palavras que nos colocam em extrema conexão com o Senhor. Porque são essas palavras que vão nos levar a achar graça aos olhos do Senhor. Aqui, na sequência do texto, do versículo 6, 9, ele fala o seguinte: sendo justo, perfeito e andava com Deus. Então, ou seja, Noé tinha tempo com o Senhor, porque porque Noé se relacionava com o Senhor. Noé tinha tempo. Noé dedicava ao Senhor aquilo que era importante. Era o tempo dele. Noé dava ao Senhor aquela atenção devida. E aqui eu quero fazer um detalhe, assim, chamar para um detalhe que aquece meu coração. Aquece meu coração. Pensa comigo, se Noé dava tempo ao Senhor, Noé dava muito tempo ao Senhor, né? E era muito tempo. Porque para Noé receber do Senhor palavra de direcionamento sobre a arca, ele não só recebeu uma palavra de direcionamento, ele recebeu direcionamento, ele recebeu detalhes, ele recebeu tamanhos, medidas, formas, materiais, enfim, ele recebeu todo o detalhamento da arca de Noé através do tempo que ele tinha com Deus. Então, olha que interessante, Noé não só dedicava tempo ao Senhor, Noé dedicava tempo longo ao Senhor. Então, entenda uma coisa, não é você chegar hoje, ajoelhar o teu joelho no chão e falar assim, Senhor, abençoa meu dia, amém, vou embora. É dedicar tempo. É dedicar tempo, é entrega, entrega, entrega. Quanto mais a gente entrega, quanto mais o nosso coração se rende, quanto mais nós estamos disponíveis ao Senhor, mais Ele derrama sobre nós. Ele derrama conhecimento. A palavra de Deus diz que clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Noé não sabia como construir uma arca. Mas o Senhor derramou sobre Noé todo o detalhamento da arca, porque Noé dedicava tempo ao Senhor. Isso é precioso. Isso é precioso. Eram tempos longos. E aqui penso eu, né? Porque eu gosto muito de pensar assim, neles como sendo pessoas igual a gente, sabe? No dia a dia. Eu falo que eu gosto de tirar o personagem. Vamos tirar Noé do personagem? Noé, ele precisava de tempo com o Senhor longo, porque ele falava com o Senhor. Então, ele tinha que falar, mas ele tinha que ouvir ao Senhor. Então, ponto número 1, ele tinha que ouvir. Gente, para ouvir, a gente não ouve ao Senhor rapidinho, não, tá? Deus não fala com a gente igual a televisão, a internet, a IA que tem agora. Deus não fala rapidinho com a gente, não. Não, 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 não. Ele quer que você sente, dedique tempo a Ele. Por quê? Porque a palavra dele é santa. A palavra dele é profunda. A palavra dele precisa de tempo para ser até internalizada. Não é tão simples. Noé dava tempo para ouvir ao Senhor. A palavra de Deus diz logo aqui, ó, no versículo 13, então disse Deus a Noé. Ponto que importa. Aqui é um ponto, assim, importantíssimo. A gente não pode desconsiderar isso. Quando a palavra de Deus diz que disse Deus a Noé, significa que o Senhor falou com Noé. Então, Noé tinha que parar para ouvir o Senhor. E aí eu fico pensando aqui como ser humano. Noé tinha que parar, tinha que ouvir ao Senhor. Ponto número 1. Ponto número 2, Noé tinha que digerir isso.
Noé tinha que buscar discernimento sobre essa palavra, para que ele realmente entendesse que era do coração dele ou se era realmente o Senhor. Ele tinha que estar tão apegado ao Senhor para poder saber discernir o que vinha do Espírito e o que vinha dele. Ele precisava de tempo para isso. Não dá para discernir em 2 minutos. Discernir é algo muito delicado, é algo muito profundo. Não dá para discernir em 2 minutos. E aí a terceira coisa que eu acredito que Noé fez, tá? Aqui pensando como humano, eu acredito que ele anotou essas informações. Porque de cabeça a gente não consegue muita coisa não, né? De cabeça, nossa cabeça é falha. E o detalhamento que Deus deu era tanta coisinha pequena, tanta coisinha nova que Noé nunca viu na vida dele, que eu acredito que ele precisava escrever. Ele precisava desenhar o que fosse na época que ele fazia, ele precisava fazer. Por quê? Para que ele tivesse aquilo registrado, para ele buscar essa informação depois. Então, assim, não sei como, mas ele precisava registrar essas informações para que ele tivesse acesso a esse detalhamento e não errasse quando ele fosse executar, porque Deus trouxe aqui para depois ele começar a executar. Então, isso me chama muita atenção. O fato dele ter tempo ao Senhor, mas um tempo para ouvir, para discernir, para registrar, para depois executar. Tempo. Tempo é fundamental. Tempo é fundamental com o Senhor. E aí, quando a gente vai buscar lá no texto de Gênesis 6:9, e Noé andava com Deus. Aqui, não é a questão da ordem que nos chama a atenção, mas é o fato em si. A ordem que eu tô seguindo, né, do tempo, depois as outras 2 palavras, é porque é a ordem que eu notei no texto. Quando eu vim no versículo 6:9, ele fala sendo justo, perfeito e andava com Deus, né, íntegro. Mas, quando eu começo a ler o texto, logo no versículo 13, ele fala, então disse Deus a Noé. Ou seja, Noé precisava de tempo com Deus. Quando eu venho aqui, mais abaixo, ele fala o seguinte. Cadê? Não, é esse mesmo. Então, Noé falava com Deus, e aí aqui ele começa a falar sobre a arca, é isso aqui, tá? Ele começa a falar com... Então, assim, ó. Então, no versículo 13, ele começa a falar assim, então disse Deus a Noé, e aqui ele começa a discorrer sobre a arca, sobre o que ele vai fazer, por que ele tem que fazer, até no 17 ele fala, porque eis que eu trago um dilúvio. Então ele tá explicando o que tá acontecendo e tudo mais. Então esse ponto número 1, o ponto do tempo, ele me chama a atenção por conta desse versículo, ele traz uma sequência daquilo que o texto falou lá em cima. No versículo 9, ele fala, e andava com Deus. E no versículo 17 em diante, no versículo 13 em diante, ele está explicando exatamente essa parte onde ele andava com Deus. Por que a palavra de Deus cita que ele andava com Deus, né? Depois, a segunda palavra que me chama a atenção, e que eu estou indo de trás para frente no versículo no 9, que fala o seguinte, ele era perfeito em suas gerações. Aqui nessa versão fala reto em suas gerações, e em outra versão, íntegro em suas gerações. Buscando pela palavra íntegro, ela me levou, eu até anotei, ela me levou a uma pessoa justa, uma pessoa íntegro não, uma pessoa completa, uma pessoa total. Ou seja, uma pessoa que era íntegro em suas relações, em suas gerações, ela era uma pessoa completa, ela... Eu vou trazer a palavra que surgiu no meu coração. A palavra que surgiu no meu coração aqui foi confiança. Noé confiava no Senhor. E porque ele confiava no Senhor, ele vivia de maneira integral, ele era íntegro, ele era completo. Ele vivia, porque fala completo em suas gerações. E aí, quando a gente busca em suas gerações, ele tá falando que é a familiaridade, dentro de casa, no ambiente familiar. Então, ou seja, o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Que ser, né, íntegro é você estar vivendo dentro da sua casa aquilo que você acredita, que você confia, aquilo que você foi orientado. Então você vive de forma íntegra dentro da sua casa. Então a integridade, ela é apresentada na maneira como nós vivemos.
a nossa confiança ao Senhor. Então, o primeiro passo é tempo. O segundo passo é confiança, para que você seja íntegro dentro da sua casa. E aqui, o que me chama a atenção é que no versículo 18, ele fala o seguinte: mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, e aqui ele começa a especificar a parte da criação. Então, ou seja, quando Deus convoca, chama Noé, ele fala: você vai vir, mas a sua família vem com você. Você vai viver aquilo que eu tenho para sua vida, mas a sua família vem com você. Porque ele era íntegro dentro da casa dele. Existe uma necessidade nossa de vivermos íntegros diante do Senhor dentro da nossa casa. Ah, mas a minha família não tem... Gente, não tem como, não é a palavra. Noé não deixou se levar pelas influências externas, Noé não se deixou corromper pelos pensamentos do seu próprio coração, assim como diz a palavra, mas ele foi íntegro daquilo que ele confiava do Senhor, e isso refletiu na família dele, porque quando você é dentro da sua casa, a sua família, a sua volta, ela começa a vivenciar aquilo que você acaba compartilhando com o Senhor, convivendo com o Senhor, obedecendo a ordenança do Senhor. Você confia e você executa. Isso é integridade. Você é dentro da sua casa o que o Senhor coloca no teu coração. Isso é muito importante. E aí eu entro para a terceira palavra que diz... Então, a primeira palavra é tempo, a segunda palavra é confiança e a terceira palavra é obediência. Quando eu venho na palavra justo, sendo justo, aqui... é muito importante a gente destacar a questão de que justiça, que ela não reflete aquela questão de direitos, leis, nada disso. Ela não implica essa questão de direitos e leis. Quando ele fala de justiça, ela implica em agir de acordo, eu anotei, com os valores e princípios divinos, buscando sempre o que é reto e justo aos olhos do Senhor. Então, ou seja, justiça aqui é você viver segundo o que o Senhor traz como divino na sua vida. Traz como divino na essência da sua existência. É viver segundo o coração do Senhor e não o seu coração. E então, ele obedecia. Porque obedecer é viver de forma justa. E a gente vê isso lá no versículo 22 que diz: assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Ou seja, tudo o que o Senhor mandou Noé fazer, ele fez. Porque ele obedecia o que o Senhor mandava. E isso o tornava justo. E isso o fazia ser justo. O fazia ser íntegro. O fazia andar com o Senhor. Então, nós começamos a entender que a nossa forma de achar graça aos olhos do Senhor é vivendo essas três formas. É você vivendo o tempo com o Senhor, é você confiando no Senhor e é você obedecendo o Senhor. Porque Ele vai te dar direção, Ele vai te dar palavra, Ele vai te dar uma coordenação na sua vida. Olha, vai para tal lugar, faz igual Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Isso é confiar na palavra de Deus e obedecer. E obedecer. Você não tem como viver uma vida agradável aos olhos do Senhor. Sem obedecer, você não vive. Você precisa obedecer a palavra que Deus tem para sua vida. Tem uma forma da gente conseguir agradar ao Senhor. Tem uma forma de você conseguir agradar ao Senhor. E respondendo a nossa pergunta, viver bem no meio do caos. Noé viveu bem no meio do caos. Pode não ter vivido bem como a gente imagina, mas ele continuou íntegro até o momento que ele entrou na arca. Ele passou pela fase do caos. Ele viveu de forma plena. Por quê? Quanto mais ele obedece ao Senhor, ele vive de forma íntegra e completa. E ele busca mais a face de Deus.
É um ciclo, é um caminho. Quanto mais você vive de forma obediente, quanto mais você confia integralmente, mais você busca a face do Senhor. E mais você recebe da presença dele. E aí eu termino dizendo uma coisa que foi uma frase que na verdade surgiu de alguns pontos que Deus tem trabalhado na minha vida, de forma muito pessoal. E Deus tem colocado palavras como posicionamento, como permanecer, palavras que têm queimado no meu coração. E ele trouxe uma explicação com esse texto que eu achei sensacional, porque ela transmite a essência de sermos, de agradarmos aos olhos do Pai, né? Que é o seguinte, tudo começa com uma ação, a sua ação. Ou seja, se posicione. Se posicione. Depois de se posicionar, vem a constância. A constância, ela nos ensina a permanecer no Senhor. E por último, permanecendo no Senhor, sendo constantes no Senhor, nós encontraremos a presença do Senhor. E aqui nós desfrutaremos de uma experiência, de um momento, de um lugar que acredito que muitos não viverão. Porque precisa-se de um coração disponível para viver isso. Deus encontrou em Abraão, Deus encontrou em José, Deus encontrou em Moisés, Deus encontrou em Noé, coração disponível para cumprir aquilo que o Senhor tinha ordenado. Tinha como ordenança para a vida deles. E aqui eu deixo uma palavra muito, muito, muito séria ao teu coração agora. Se o inimigo está te paralisando, se o inimigo tem te paralisado, se você desiste de continuar, você não tem como você desfrutar da presença. Não tem como você viver a presença. Não deixe o inimigo te paralisar, não deixe o inimigo te atrapalhar de continuar. Seja justo, íntegro e ande com o Senhor. Porque quando nós andamos, nós conseguimos desfrutar de um lugar onde nós nunca estivemos. Noé nunca imaginou vivenciar uma experiência dessa. Na cabeça dele, por mais que ele imaginasse coisas, né? Porque nós somos criativos, eu acredito que Noé nunca imaginou que passaria por uma situação dessa, uma vivência, uma experiência dessa. Mas eu acredito que ele estava tão entregue e rendido à vontade do Senhor, porque quando nós vemos que uma pessoa viveu 120 anos, entregue a cumprir algo que ele ouviu e que ninguém nunca ouviu falar, ninguém nem conhecia, porque é exatamente assim que o Senhor faz. O Senhor não faz coisa pequena, o Senhor faz coisa grande. O Senhor faz coisa muito grande. E viver coisas grandes não é para muitos. Porque Deus não permite que as pessoas estejam despreparadas para isso. Porque tudo é para honra e glória do nome do Senhor. Inclusive um dilúvio. Então, eu apresento hoje ao seu coração uma resposta. Quando o seu coração estiver ansioso, quando o seu coração estiver apertado, quando o seu coração estiver com medos por conta dos dias que vivemos, do caos em que vivemos, da instabilidade que vivemos, eu apresento a você uma forma que foi Deus que apresentou. Gênesis 6:9. Seja justo, íntegro em suas gerações e ande com Deus. Tenha tempo com Deus. Confie na palavra dele e obedeça. E você passará por esse tempo do caos de forma a agradar aos olhos de Deus. Eu espero muito que essa palavra chegue ao seu coração, que você tenha acalmado a sua ansiedade e entendido que o Senhor está te convocando
a se posicionar, a permanecer, para poder viver a presença dele na tua vida. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.